Olá, galerinha! Professora Nidez mais uma vez aqui. Para essa semana, nós vamos trabalhar com o período composto por coordenação. Mas antes de chegar nesse assunto, eu tenho que refrescar somente a memória de vocês quanto a um assunto que vocês aprenderam lá no 6º ano. Foi ontem, praticamente. Então, vou passar rápido, relembrando esses conceitos para que a gente possa entender o assunto de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Frase é toda sentença completa, ou seja, palavra ou palavras que estejam ali com seu sentido todo fechado, completo, pelo menos para aquele parágrafo. Pode ter verbos, como pode não ter. A oração já é uma sentença que necessariamente gira em torno do verbo. Sem verbo pode até ser frase, como que dia lindo. É uma frase, tem sentido, você enuncia e o outro entende o que você quer dizer, mas não é uma oração, porque nenhuma dessas palavras é verbo. Então, a oração, ela gira em torno de um verbo. Nem sempre está completa, precisa de uma outra oração, precisa de um outro contexto. É por isso que nós temos os períodos. Período, na verdade, é a presença de uma oração. E aí nós dividimos o período em dois, simples e composto. Período simples é quando só existe uma oração ali, sozinha, independente. Período composto é quando duas ou mais orações estão ali interligadas, estão ali se relacionando, formando uma única ideia dentro de um parágrafo, dentro de um texto. Deu para relembrar isso aqui? Vamos partir agora para o nosso assunto de fato, que é o período composto por coordenação. Quando se fala em período composto, ou seja, quando há a presença de duas ou mais orações, a gramática de língua portuguesa divide em dois. Período composto por coordenação, que é o que nós vamos ver hoje, período composto por subordinação. Nós vamos ver bem mais depois, que é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais extenso. Mas eu quero que vocês consigam entender hoje por que essa divisão, certo? Quando se fala em coordenado, coordenação, se fala em independência. Se fala em orações que estão ali juntas, escolheram estar juntas, mas cada uma tem sintaticamente, e a gente está falando aqui de sintaxe, dos elementos sintáticos que vocês aprenderam em 7º e 8º ano, que estão ali, cada oração com os seus, independente da outra, mas que juntas formam uma ideia. Já um período composto por subordinação, subordinado, algo subordinado ou alguém subordinado, é alguém que se curva, que é regido por outra pessoa, que aceita as regras de outro, que completa o outro. Eu gosto de comparar a diferença entre os dois períodos com um relacionamento, com dois tipos de relacionamento. Vamos supor que dois namorados, duas namoradas, enfim, um casal que se enquadre num período composto por coordenação é aquele composto por duas pessoas, cada pessoa com o seu jeito, com as suas amizades, que escolheram viver um relacionamento. Eles têm a história deles juntas, mas saem com os amigos deles sozinhos, têm a vida deles fora do relacionamento. Eles não são dependentes um do outro. Estão juntos, escolheram estar juntos, mas não dependem um do outro. Já o período composto por subordinação é aquele casal que começou a namorar, esquece que tem amigos, esquece que tem parentes, vive em função um do outro, não sai se o outro não sai, pede permissão para fazer isso ou aquilo. Tá ali na codependência do outro. Deu para entender? Vamos começar com esse coordenado independente, que é mais fácil. E eu quero alertar que a dificuldade do assunto aqui, na verdade, não é uma dificuldade. É porque nós temos várias classificações, subclassificações. Então, dentro do período composto por coordenação, nós temos dois tipos de períodos compostos. Nós temos dois tipos de orações coordenadas. Uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética. Perceba a diferença na escrita delas? Uma tem o A e a outra não. Esse A em língua portuguesa significa não. É uma negação, é um prefixo, né? Então, a assindética é aquela que não é sindética, são opostas. A assindética, esse sindética tem a ver com conectivos, ou seja, elementos, palavras que servem como ponte, que ligam uma oração à outra.
Uma oração coordenada assindética não tem esse conectivo. Então, ela não tem classificação. São orações que são ligadas por pontuação, vírgulas, dois pontos, ponto e vírgula. Não tem uma conjunção, que é o caso aqui. Não tem uma conjunção que ligue essas orações. Elas são orações coordenadas assindéticas. Então, por exemplo, fui ao mercado e comprei. Fui ao mercado, comprei frutas e verduras. Fui ao mercado é uma oração. Mercado, o verbo ir. Comprei frutas, outra oração. Entre elas, não tem uma conjunção. Não tem uma palavra ligando, tem a vírgula separando. Essas duas orações são orações coordenadas assindéticas. Por que coordenadas? Fui ao mercado. Quem é o verbo? Aliás, qual é o verbo dessa oração? Fui. Quem é o sujeito? Quem foi? Eu. Foi aonde? Ao mercado. Eu tenho todos os elementos sintáticos necessários nessa mesma oração. Comprei frutas. Quem comprou? Eu. Comprou o quê? Frutas. As duas têm os seus elementos, cada uma no seu lugarzinho. Só estou sequenciando uma ação, mas cada uma das orações aí tem a sua independência. É diferente de dizer, gosto de que você me escute. Gosto é uma oração, de que você me escute é outra. Se eu digo só gosto, não faz sentido, tá faltando alguma coisa. De que você me escute é o que completa o sentido dessa primeira. Essa é a diferença entre períodos compostos por coordenação e subordinação. Então, as assindéticas são aquelas que não são ligadas por nenhum conectivo, por nenhuma conjunção. E aí a gente não tem subdivisões. Até aqui deu para acompanhar? Já as coordenadas sindéticas são aquelas que têm um conectivo. E por isso elas têm subclassificações. São 5 subclassificações. Eu vou mostrar aqui para vocês exemplos, vou mostrar para vocês quais são os conectivos mais usados, mas a ideia não é que vocês memorizem. Tal conjunção sempre introduz uma oração coordenada sindética tal. Mas que vocês entendam a ideia. Qual é a importância desse assunto que eu acho mais importante de vocês entenderem? É que, ao entenderem o poder que as conjunções têm aí, de ligar esses períodos, de ligar essas orações no período composto, que vocês entendam que a escolha delas, para ligar essas mesmas orações, traz uma ideia diferente e uma mensagem diferente que você queira passar. Vamos começar com as que começam com a letra A. Oração coordenada sindética aditiva. Aditiva vem de adição, aquela adição da matemática. Então, ela soma, ela acrescenta informações. A conjunção mais usada é a conjunção E. Aquele de gosto de você e você gosta de mim. Eu tenho o E aí ligando essas duas orações. Mas existem outras, não só como também, não só não lavou os pratos, como também não limpou a pia. Eu tenho duas orações aí e esses elementos, essas expressões conjuntivas, né, locuções conjuntivas nesse caso, estão ligando essas orações, tá? Então, a aditiva, ela adiciona informações. Eu estou ali, colocando que a pessoa não fez duas ações. Quais foram as duas ações? Não lavar os pratos, não limpar a pia. Então, eu estou adicionando informações, ok? Outra oração coordenada sindética são as orações adversativas. Adversativas vêm de adversão, vêm de contrariedade. As orações coordenadas adversativas são aquelas em que eu introduzo uma ideia contrária ao que eu disse antes. A mais conhecida conjunção é a mais sem i, tá? Mas existe também o porém, o entretanto, todavia, o contudo. Todas essas conjunções expressam a mesma ideia, a de contrariedade. Quem nunca ficou angustiado? Tô aqui namorando com alguém e aí de repente a pessoa precisa conversar com você. E aí começa a conversar, coloca você lá em cima. Que você é uma pessoa maravilhosa, incrível, nunca conheci uma pessoa tão maravilhosa quanto você.
nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu, e coloca você lá no pedestal. E aí, depois de colocar você no pedestal, diz, mas, pronto, dá aquele baquezinho no coração, né? Você sente. Por quê? Nem precisou ouvir o que vinha depois do mais. Consegue entender que esse mais, que essa conjunção, ela vai introduzir uma ideia contrária. Aí a gente deduz que, se tava me elogiando esse tempo todinho, vai vir merda agora, né? Provavelmente vai dizer aí que não vai poder mais, que não tem nada a ver com você, mas vai precisar terminar o relacionamento, ou vai apontar um defeitozinho só, que vai ser a causa desse rompimento. Antes de ouvir, você já sabe, o seu coração já lhe avisa, porque é a força da conjunção adversativa. Você entende que algo vai vir contrariar. Então, às vezes, a gente acaba demonstrando preconceitos pelo uso da conjunção. Quando você fala, eita, a Isa, vocês conhecem a cantora Isa? Maravilhosa, né? A Isa é negra, mas é linda. O que você tá fazendo? Aparentemente, parece até que você tá só elogiando, chamando aquela mulher de linda. Na verdade, você tá dizendo o óbvio, porque ela é realmente linda. Mas a partir do momento que você diz ela é negra, mas é linda, qual é a mensagem que está por trás desse mais aí? Que pra você, na sua cabeça, pessoas negras não são lindas. Ela é uma exceção a essa regra. Uma palavrinha só. Claro que só o fato de você dizer que ela é negra e linda já demonstraria preconceito, porque você não disse que uma pessoa é branca e linda, você só disse que ela é linda. Mas o mais aí intensifica isso, né? Demonstra claramente esse preconceito, esse mais, né? Quando alguém começa dizendo eu não sou preconceituoso, mas essa pessoa é preconceituosa, porque ela sabe que o que vai dizer depois se encaixa em preconceito. Então esse é o poder das conjunções e das orações adversativas. Elas introduzem uma ideia contrária. Tudo aquilo que foi dito antes vai ser contrariado depois de uma conjunção adversativa. A outra conjunção ou a outra oração coordenada sindética é a alternativa. A alternativa que vai indicar dois sentidos parecidos. Ou de alternância, por isso alternativa, que eu escolho um ou escolho outro. E aí existe a conjunção ou ora sem o H. Elas sempre normalmente aparecem em duplas. Ou eu estudo matemática ou eu estudo português. Hoje. Então eu tô fazendo aí uma alternância. Ou nesse caso, melhor o ora. Ora eu estudo português, ora eu estudo matemática. Eu estou alternando. Uma hora eu faço isso, outra hora eu faço aquilo. Eu posso também usar a oração alternativa como uma excludência, excludente. E eu gosto de usar esse exemplo, mas toda vez que eu uso em sala, eu percebo que nem todo menino, principalmente, segue essa regra. Mas, por exemplo, você está aqui ficando com alguém, né, sem compromisso, ficando com uma, ficando com duas. Sem compromisso sério, então não tem problema. E, na verdade, você decide que vai namorar com uma delas, escolhe uma delas. Necessariamente, a partir do momento que você tem duas escolhas, duas meninas ali que gostam de você, mas você quer ficar só com aquela, ou você escolhe aquela pra ter um relacionamento de fato, né? Fechar um relacionamento, um compromisso ali. A partir do momento que você escolhe uma, a outra opção está excluída. De verdade, deveria ser assim, né? Deve ser assim, né, meninos? A ideia é essa, que se você escolhe uma, a outra é descartada. Então, ou você estuda, ou você não aprende. Não dá para escolher uma coisa ou outra. Se você escolher uma, a outra está excluída. Certo? Fomos 3 aqui, não é isso? Aditiva, adversativa, alternativa. Faltam só mais 2. Vamos lá ver quais são? A próxima delas é a conclusiva, que dá a ideia de conclusão, de chegar numa obviedade. Quais são as conjunções mais usadas? Portanto e logo. Por exemplo,
Ele não assistiu ao vídeo, portanto, não entendeu o assunto. Se você não assistiu a um vídeo sobre esse assunto de orações coordenadas e nunca teve aula, a lógica é que a conclusão que a gente chega aqui não tem como entender o assunto. Estudou muito, logo foi aprovado. A conclusão, né, que seja aprovado. Ok? E por fim, as orações coordenadas sindéticas explicativas. O nome já diz tudo, né? Ela vai explicar o que foi dito anteriormente. Normalmente a mãe pede assim, fulano, leva um casaco, pois pode esfriar. Pois pode esfriar é a explicação que ela dá para ter pedido para você levar um casaco. Então, pois, porque, são exemplos de conjunções explicativas. Eu estou explicando, certo? Eu estou explicando o que foi dito anteriormente. Arrume seu quarto, pois teremos visita. O motivo, nesse caso aqui, a explicação da ordem é porque teremos visitas. Então, essa é a ideia que vocês percebem que, mesmo com tantas classificações, espero que tenha possível ser entendido, mesmo com tantas classificações, o assunto não é difícil. Até porque os nomes das classificações já são explicativos. Aditivos, alternativos, conclusivos, já estão aí nos dizendo que indica conclusão, explicação. A ideia, como eu usei bastante na adversativa, é entender que quando eu utilizo uma delas, eu também estou firmando ali, explicitamente, que ideias eu quero relacionar entre as duas. Porque às vezes no mesmo período composto, eu posso colocar uma conjunção diferente, com classificações diferentes. Porque eu quero dar uma ideia diferente para esse meu período. Então, a ideia aqui de período composto, que eu quero trabalhar com vocês, que eu quero que a gente consiga entender, é justamente dessa escolha, sabendo que existem esses mecanismos, que existem essas ligações, que a gente possa, na hora de escrever, na hora de falar, na hora de se comunicar e na hora de ler, também, que as opiniões, que as informações, às vezes estão lá, implícitas, escondidas, nem sempre diretamente reveladas, mas pela escolha de uma conjunção, a escolha de uma oração coordenada, eu consigo retirar ali alguma pista do que está por trás desse explícito. Como a gente falou aqui de preconceito, por exemplo, é uma das ideias. O que eu quero de vocês depois dessa explicação? Lembra que no começo da semana eu coloquei alguns vídeos mostrando o que era o mapa mental, mostrando ali alguns exemplos de mapas mentais. O que eu quero para esse momento, certo? Por enquanto, é que vocês elaborem os mapas mentais de vocês, com o assunto orações coordenadas. Então, vocês vão colocar orações coordenadas no centro desse mapa mental e as ramificações vão ser as classificações. Então, se eu tenho duas classificações, orações coordenadas assindéticas, orações coordenadas sindéticas. E aí, em cada uma delas, vocês vão colocando as ramificações e aquilo que for mais fácil para vocês entenderem. Por isso que cada um tem que fazer o seu. Por que o mapa mental pode ser um instrumento importante para vocês? Porque às vezes a gente aprende a ler tanta coisa, ler tantos assuntos, ver tantos vídeos, tantas aulas, e o nosso cérebro não é uma máquina e que a gente precisa escrever. Mas se eu já aprendi o assunto, se eu já entendi no geral qual é o assunto, qual é a ideia do assunto, se eu faço um resumo que visualmente ativa a minha memória, com cores, com localizações espaciais dentro da folha, para me fazer relembrar o assunto, eu não preciso escrever explicações. Só exemplos de conjunções, nomes das classificações. A minha mente já vai pescar aquela informação, porque a informação já está aqui. Eu só preciso refrescá-la. Não dá para fazer o mapa mental de um assunto que eu não entendi. Como não dá para estudar somente por mapa mental se você não aprendeu o assunto antes primeiro. Mapa mental é uma técnica de revisão, certo? Então eu quero para vocês, nesse momento,
que vocês façam esse mapa mental. De forma simples, numa folha de caderno mesmo. Se vocês quiserem incrementar, se vocês acharem aplicativos que façam esses mapas mentais, também pode ser e me enviar, ok? Contanto que vocês produzam do jeito de vocês, da forma como vocês acham que ajudaria nessa visualização e nessa memorização, a fazer com que o assunto não seja esquecido. A ideia é essa, que ele não seja esquecido, ok? Até a próxima!